Fala, galera! Hoje nós vamos tratar de dois itens do edital do TSE unificado da matéria de segurança judiciária, que é referente ao cargo de agente da Polícia Judicial. Nós trataremos do item 8.5, que é a Lei 10.098 de 2000, que é uma lei referente às pessoas com deficiência, e o item 8.6, que é a lei número 10.048, que é referente à prioridade de atendimento. São duas leis pequenas, certo? E é por isso que eu decidi trazê-las juntas em uma única aula, porque são pequenas e dá para tratar tudo de uma vez. Eu não queria gravar duas aulas bem curtinhas, só para você ter que esperar, sendo que a gente pode ver tudo de uma vez, beleza? E lembrando para vocês que agora você pode se tornar membro do canal, ajudar o canal a crescer e acelerar a sua aprovação. Por R$ 4,99 por mês, você pode ser um membro do canal que tem acesso a conteúdo exclusivo, acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui também. Temos membros de R$ 1,99, tem algumas vantagens também, que é o Ajude o Canal a Crescer, certo? Que é mais focado em ajudar o canal a crescer, R$ 1,99 por mês. Temos membros também de R$ 2,99 por mês e esse de R$ 4,99 que eu citei agora há pouco, que possui diversas vantagens para você. Vamos à nossa aula. Nós vamos fazer do mesmo modelo das outras leis. Vou ler a lei, vamos fazer apontamentos e vamos seguindo. Lembrando que na descrição do vídeo tem um PDF com as duas leis, tá? E tem 10 questões referentes às duas leis. Tem 5 questões referentes à primeira, 5 referentes à segunda lei. Então vamos para lá. Vamos tratar primeiro da lei, esqueci de colocar aqui, mas é da lei 10.098. Vamos para o artigo 1º. Essa lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Para os fins desta lei, são estabelecidas as seguintes definições. 1. Acessibilidade. Galera, só fazendo um adendo. Definições, se eles forem cobrar, né, na prova, eu acho que eles podem vir em definições, tá? Então, acho que aqui é uma parte importante da lei. Você tem que decorar? Não. Mas é bom você ler e entender. Lembrando sempre, leia essa lei depois, nem que seja uma vez só. Nem que seja uma vez, você tem a obrigação de ler essa lei depois sozinho. Vamos voltar aqui. Acessibilidade. É a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos e edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros classificadas em... Vamos parar aqui. Barreiras. Lembrando que barreira não é só física. Pode ser também atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Então, a barreira pode ser em forma de atitude ou comportamental. Não se esqueça disso. Vamos voltar aqui, né? As barreiras são classificadas em barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados, barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes, barreiras de comunicação e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação ou de tecnologia da informação. Então, vocês podem ver aqui comigo. Uma informação que é passada de forma incorreta, seja, por exemplo, um áudio em alguma estação de metrô, uma placa com uma informação pouco compreensível, isso pode ser considerada uma barreira para a nossa lei. 3. Pessoa com deficiência. O que é uma pessoa com deficiência de acordo com a lei? Ela é aquela
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Olha, se fosse para apostar algo para ser retirado dessa lei, eu apostaria nesse item aqui. A definição de pessoa com deficiência. Então, eu ficaria de olho aqui. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Essa aqui eu acho que seria a minha segunda aposta, para ser retirada dessa lei aqui. Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes, sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fonte de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Comunicação é uma forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, que é de Libras, né? A visualização de texto, que é o Braille, o sistema de sinalização de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Dos elementos da urbanização, capítulo 2 aqui. Artigo 3º. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação. Artigo 4º. As vias públicas, os parques, os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviço e imobiliários urbanos, deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que visa maior eficiência de modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. No mínimo 5%, guarde esse número, 5%, de cada brinquedo e equipamento de lazer existentes nos locais referidos no caput devem ser adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possível para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, inclusive visual ou com mobilidade reduzida. Artigo 5º. O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos ou itinerários, e as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Artigo 6º.
Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins ou espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor pelo menos de um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT. Parágrafo 1º. Os eventos organizados em espaços públicos e privados em que haja instalação de banheiros químicos deverão contar com unidades acessíveis a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Segundo, o número mínimo de banheiros químicos acessível corresponderá a 10% do total, garantindo-se pelo menos uma unidade acessível caso a aplicação de percentual resulte em fração menor que 1. Então, se tiver 2 banheiros, um tem que ser acessível para a pessoa com deficiência. 2, 1, 9, 1, 10, 1, 11, aí você vai estabelecendo ali as frações, beleza? A partir de 11, eu acredito que possa ser, continue 1, a partir talvez de 20 que seja 2, a partir de 19, né, aliás, seja 2 banheiros, certo? Em todas as áreas de estacionamento de veículos localizados em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos da circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção. Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a 2% do total, garantida no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. Do desenho e da localização do mobiliário urbano. Artigo 8. Aliás, artigo 8º. Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação e de modo que possam ser utilizados com a máxima comodidade. Artigo 9º. O semáforo para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com um mecanismo que emite sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade de fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinarem. Então, muita calma aqui. Vocês podem perceber, né, que assim, a grande maioria dos semáforos para pedestres não tem isso aqui instalado. Então, é aquela distorção que nós temos entre prática, né, entre teoria e prática. Na teoria está dizendo que tem que ter, a lei diz que tem que ter. A prática a gente não vê por aí. Então, você vai considerar para sua prova o mundo da teoria. Se a lei está dizendo que tem que ter, então tem que ter em todos os sinais. Você vai esquecer aqueles diversos sinais para pedestre que você vê que só tem o sinal luminoso, beleza? Parágrafo único. O semáforo para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação ou que deem acesso ao serviço de reabilitação devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo de emissão sonora suave para orientação do pedestre. Artigo 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam sejam eles utilizados para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 10A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser identificada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Capítulo 4 da acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo, deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade. Pelo menos, olha, leu, pelo menos, então tem que ter no mínimo isso aqui. Nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida. Pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício entre si e com o exterior deverá cumprir os requisitos de acessibilidade para que trata esta lei. E os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 12. Os locais de espetáculo, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizem cadeiras de rodas e de lugares específicos para pessoa com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes a condição de acesso, circulação e comunicação. Artigo 12A. Centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento de pessoas com deficiência com mobilidade reduzida. Capítulo 5 da acessibilidade nos edifícios de uso privado. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade. Então, aqui também são requisitos mínimos. Percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências de uso comum. Percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos. Cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento, além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares e que não estejam obrigadas às instalações de elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de projetos que facilitem a instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum deste edifício atender aos requisitos de acessibilidade. 15. Caberá ao órgão federal responsável por coordenação da política habitacional regulamentar a reserva de um percentual mínimo do total de habitações, conforme as características da população local, para o atendimento de demandas de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Capítulo 6. Da acessibilidade nos veículos de transporte coletivo. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas. Da acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização. O poder público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis o sistema de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 18. O poder público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em braille, linguagem de sinais e de guias intérpretes para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Artigo 19. Os serviços de radiodifusão sonora, edições de imagens adotarão plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso de linguagem de sinais ou outra subtitulação para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e no prazo previsto em regulamento. Disposições sobre ajudas técnicas. O poder público promoverá a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas de transporte e de comunicação mediante ajudas técnicas. O poder público, por meio de organismos de apoio à pesquisa e das agências de financiamento, fomentará programas destinados à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de deficiências, ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para as pessoas portadoras de deficiência, à especialização de recursos humanos em acessibilidade. Artigo 21A. Às pessoas com deficiência visual será garantido, sem custo adicional, quando por ela solicitado, um kit que conterá no mínimo etiqueta em braille, filme transparente fixo ao cartão com informações em braille, com a identificação do tipo do cartão e os 6 dígitos finais do número do cartão. Identificação do tipo de cartão em braille. Primeiro dígito da esquerda para a direita, identificador do tipo do cartão. Fita adesiva. Fita para fixar a etiqueta em braille de dados no cartão. Porta-cartão.
O objetivo para armazenar o cartão é possibilitar ao portador de acesso às informações necessárias ao pleno uso do cartão, com identificação em braille do número completo do cartão, do tipo de cartão, da bandeira, do nome do emissor, da data de validade, do código de segurança e do nome do portador do cartão. Parágrafo único. O porta-cartão de que trata o inciso 4 do caput deste artigo deverá possuir tamanho suficiente para que constem todas as informações descritas no referido inciso e deverá ser conveniente ao transporte pela pessoa com deficiência visual. Capítulo 9 das medidas de fomento à eliminação das barreiras. É instituído no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da Justiça o Programa Nacional de Acessibilidade, com dotação orçamentária específica cuja execução será disciplinada em regulamento. E as disposições finais. A Administração Pública Federal direta e indireta destinará anualmente dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no capítulo deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano da vigência desta lei. O poder público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto ao acesso e à integração social de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 25. As disposições desta lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras destes bens. As organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nesta lei. Pronto, agora vamos para a Lei 10.048, que ela é bem pequenininha. Então, fica aí que você vai terminar de ler a Lei 10.048, matar mais um item do edital e seguir em frente. Artigo 1º. As pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista, as pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, lactantes, as pessoas com crianças de colo, os obesos, pessoas com mobilidade reduzida e os doadores de sangue terão atendimento prioritário nos termos da lei. Parágrafo 1º. Os acompanhantes ou atendentes pessoais das pessoas referidas no caput serão atendidos junta e acessoriamente aos titulares da prioridade de que trata esta lei. As repartições públicas e empresas concessionárias de serviço público estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio do serviço individualizado que assegure tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o artigo 1º. O atendimento prioritário poderá ser realizado mediante discriminação de postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos para esse fim. Caso não haja postos, caixas, guichês, linhas ou atendentes específicos para a realização do atendimento prioritário, as pessoas referidas no caput deste artigo deverão ser atendidas imediatamente após a conclusão do atendimento que estiver em andamento, antes de quaisquer outras pessoas. As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o artigo 1º. Parágrafo único. É assegurada em todas as instituições financeiras a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no artigo 1º. Então, vocês podem ver aqui que tem algo interessante no caput do artigo, que além de tudo, né, tem os obesos, que não é tão assim difundido, que eles têm prioridade, né? E tem também os doadores de sangue. Ninguém, assim, muitas pessoas não sabem disso, né? Obesos e doadores de sangue são prioridade, está no artigo 1º da lei. Então, se vier na sua prova, obesos, de acordo com a lei 10.048, tem prioridade de atendimento, certo? Doadores de sangue, de acordo com a lei 10.048, tem prioridade de atendimento, certo? Se liga nisso aí. Vamos passando. Artigo 3º. As empresas públicas de transportes, concessionárias de transporte coletivo, reservarão assentos devidamente identificados às pessoas com deficiência, às pessoas com transtorno do espectro autista, às pessoas idosas, as gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e as pessoas com mobilidade reduzida. Os logradouros sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas de construção,
para efeito de licenciamento das respectivas edificação. Aliás, de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso destes locais pelas pessoas portadoras de deficiência. Os veículos de transporte coletivo a serem a serem produzidos após 12 meses de publicação desta lei, serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior por pessoas portadoras de deficiência. Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão um prazo de 180 dias a contar da regulamentação desta lei para proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência. A infração ao disposto desta lei sujeitará os responsáveis a, no caso de servidor ou chefia responsável pela repartição pública, as penalidades previstas na legislação específica. No caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa de R$ 500 a R$ 2.500 por veículos sem as condições previstas no artigo 3º e 5º. No caso das instituições financeiras, as penalidades previstas no artigo 44, inciso 1, 2 e 3 da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo serão elevadas ao dobro em caso de reincidência. E temos o artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, contado de sua publicação. Aqui chegamos ao fim da nossa aula. Mais uma vez eu quero agradecer a você e parabenizar por você chegar ao fim de mais uma aula. Já são muitas aulas, estamos chegando ao número de 30 aulas aí. Vamos matar o conteúdo de segurança judiciária para que você chegue preparado à prova, beleza? Então é isso, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, dê o like aí, comente o que você achou, se você tem alguma curiosidade, se você tem alguma dúvida, alguma crítica até mesmo, comente aí que nós estaremos sempre tentando melhorar. Aliás, eu estarei sempre tentando melhorar para poder proporcionar o melhor conteúdo a vocês. Então é isso, galera. Valeu, falou, até mais.